Noir Faladoria. Olá, estamos começando mais um Faladoria. Com vocês mais uma vez aqui, Pedro Rodrigues. Peço que me siga nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok é Pedro Rodrigues Produtor. E o Faladoria está sendo gravado hoje no nosso Estúdio 107. Estúdio 107 é um estúdio audiovisual completo para você. Se você tem alguma ideia, algum projeto que você quer realizar, traz aqui pra gente, manda mensagem no direct que a gente realiza o seu projeto. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Marcela Cosme de Freitas. Olha só essa pessoa maravilhosa. Na verdade, ela não deixou a gente colocar no GC ali, mas é doutora Marcela, não é isso, Marcela? Doutora Marcela, vai fazer 3 anos já. Vai fazer 3 anos que ela é doutora. Olha só que beleza, que honra ter você aqui. Doutora em medicina, né? Formada em medicina. Formada em medicina. Olha só, Vai que fazer maravilha. 3 anos agora em dezembro. E você estava me contando aqui, quando começou, a gente vai chegar no assunto principal já. Você começou, depois você se formou médica e trabalhou como na área pediátrica, é isso? Isso, logo depois que eu me formei, apareceram algumas vagas, né, e oportunidades em pediatria, ali na Zona Leste de São Paulo e na Zona Norte. E eu atuei como nesses plantões por 2 anos. Na verdade, o último ano que eu fui, né, pediatra, foi no ano passado, que aí esse ano eu entrei no IREI. Então aí eu parei com os plantões de pediatria, mas até ano passado eu estava atuando em pediatria. Então, já tinha ali, já lidava com criança. Já. Já tinha um negócio ali, uma coisa. Você se identificou? Sim, eu adoro criança. Ai, que bom. E por que Que você dá bom, né? medicina, menina? E aí você vai trabalhar no Colégio Irei. Sim. Na verdade, a minha história com o IREI, ela se embaralha um pouco, porque quem fundou o IREI foi a minha mãe, e eu tinha 5 anos de idade. O IREI não começou com o nome IREI, ele teve um outro nome antes de virar IREI. Então, às vezes eu penso que assim, a minha história com o IREI caminhou junto, porque a gente cresceu junto. Mas já era naquele endereço, não? Não, começou tá. na Zona Norte, tanto que hoje a matriz do IREI, né? Quando o IREI começou como IREI, é ali na Avenida Nossa Senhora do Ó, no Limão. Por que esse nome Irei? Na verdade, ele é a abreviação de Instituto de Recreação e Educação Infantil. E aí a gente abreviou e ele vira IREI, que foi Muito bom. o nome que a minha mãe colocou, que é a fundadora. Ficou um nome muito bom. Sua mãe fundou o Colégio Irei Fundou o Colégio IREI. e agora você... A gestão agora é da Marcela. Agora eu tô continuando. Olha só, que Na verdade, pra mim é uma honra, né? Continuar um é sonho lógico. que foi da minha mãe. E eu acho que eu me sinto muito privilegiada de conseguir dar continuidade da forma que está. Então, dando certo, caminhando conforme eu estava esperando, porque na verdade eu não tô pegando só uma empresa, né? Tô pegando o sonho que a minha mãe começou há 20 anos atrás e eu tô tendo essa honra e esse privilégio de continuar para ela. Mas ela ainda atua no IREI, ela ainda tá nos bastidores. Eu não faço nada sem a aprovação Mas já dela. tá passando a bola pra você já. Já. Ela fala, já. A formação vai dela indo. é na área de pedagogia, não? Sim, minha mãe é professora especialista em matemática. Tá. Aí ela fez uma pós-graduação em física pela USP. E ela lecionou, antes de fundar o IREI, ela lecionou por 20 anos. Tá. E aí ela abriu o IREI, que foi essa primeira unidade que não tinha o nome de IREI ainda. Quer dizer, mas é uma paixão mesmo, né? Porque lecionou durante 20 anos e Sim. não desistiu. Não Porque desistiu. qualquer profissão, a pessoa trabalha durante 20 anos e fala, não, agora eu vou me aposentar, vou fazer outra coisa, Exatamente. né? Vou fazer podcast, por exemplo. Mas não, a sua mãe falou assim, olha a paixão dela, foi lá, agora eu vou montar a escola com a Sim. minha metodologia, com o meu... Sim. A minha mãe, acho que ela sempre foi apaixonada por ensinar. A minha avó conta que quando ela era pequenininha, ela dava aula para as bonecas. Ah, Igual eu, quando era pequenininha, eu consultava as minhas bonecas. você veja. A minha mãe, ela dava aula, eu consultava. E aí, de criança, a gente já percebe para onde Sim, vai a gente produção, já vai né? a gente vai percebendo os talentos ali, eles vão aflorando. O importante é a gente dar palco para esses talentos, para eles irem realmente se desenvolvendo, porque quando a criança é criança, eu falo que é um quadro em branco.
Eles estão se descobrindo e eu acho que o papel da gente como escola e acho que das famílias e até entrando ali um pouquinho no esporte, né, com os técnicos, é a gente dar essa autonomia para essa criança, depois para esse jovem, ele ir se desenvolvendo e descobrindo ali as cores e formas que ele vai colocar no quadro. Entendi. Porque isso eu acho que, na verdade, é um problema que a gente tem aqui no Brasil, de uma forma geral, o método do ensino que a gente tem aqui, porque você empurra, não empurra, não sei se é essa a palavra, você meio que, a criança vai estudar, né? Vai para a escola, tem as matérias tradicionais ali, mas se você não der um suporte de vida para ela, para dizer assim, olha, você tem mais interesse por essa profissão ou Uhum. aquela profissão, já vamos desenvolvendo isso daí, vamos conhecendo, vamos apresentando. Eu acho que isso, como é que funciona isso lá no IRE? Tem uma preocupação com isso? Na verdade, eu concordo com você. Eu Tá, acho que hoje, assim, o ensino brasileiro, ele fica um pouco atrás se a gente pegar ali o espectro mundial da educação. O Brasil ainda é um pouco arcaico nesse sentido de incentivo pensando na graduação. Porque tá, a escola, querendo ou não, é a base, o suporte, né, ali a formação do adulto que a gente vai ter no amanhã. E infelizmente ainda o Brasil, o nosso método de avaliação, os vestibulares, eles ainda são muito focados em conteúdo. E o aluno, durante o ensino médio, ele não tem exatamente esse tempo que você está falando de realmente descobrir como que é a profissão e qual que é o talento que ele tem para tal profissão. uhum, E hoje, né, com o novo ensino médio do MEC, eu tenho acho que um pouco mais de esperança nesse método de ensino. Porque o MEC, ele abriu agora o novo ensino médio, que dentro do novo ensino médio tem as eletivas, então os tá. alunos eles podem focar um pouquinho melhor nas grandes áreas que a gente Você tem. vê, eu tô por fora, não tava sabendo disso. Que Isso interessante, é isso é muito recente. Na bom. verdade, esse novo ensino médio ele vai começar a valer de verdade a partir do ano que vem. Então, até este ano de 2025, as escolas estavam se adequando Tá, a este novo ensino médio. E aí, em 2026, todas as escolas que têm ensino médio vão ter que abordar esse tema, que é basicamente isso. Eles dão uma eletiva, então tem eletiva de biológicas, de exatas, de ciências humanas, de linguagem que oferece para o aluno um aprofundamento nessas grandes áreas, para ele entender melhor como tá, funciona e como funcionam as profissões que são ligadas a essas áreas. E além disso, a gente tem o projeto de vida, que na verdade eu acho mais interessante e é uma coisa que eu venho mudando e trazendo esse diferencial para o IREI, que é o que eu tá. acho que falta de direcionamento para os alunos. Então, no IREI, eu me preocupo com isso, porque se a gente for ver o censo escolar de uns anos atrás, se eu não me engano, de 2023 a 2024, ele fala que, assim, de 100% dos alunos que formam no ensino médio e entram numa faculdade, em torno de 35 a 40% desses alunos, eles desistem da primeira graduação, seja no primeiro ano, na metade do curso, e aí desses 40, 35%, 84% vem de escolas particulares. E aí, 84% vem de escola 84%. particular? E aí foi assim, uma questão que eu parei para refletir, né? Por que que nas escolas particulares a gente está tendo, né, esse problema de desistência desses jovens, né, para o futuro? E eu acredito que é por conta dessa competição e dessa pressão que a gente gera, né, que a nossa instituição de ensino gera em jovens de 15, 16, 17 anos para escolher uma profissão. É aquela famosa frase de, você só vai ser alguém O que se você você. vai ser quando você crescer? Exatamente. E aí a gente reduz o jovem até ali, até você passar numa faculdade, você não é ninguém. Claro. Você só passa a ser alguém ali depois da Agora. graduação. E isso gera, eu acho que essa questão de, meu Deus, eu preciso passar numa faculdade porque eu preciso me reafirmar como pessoa, eu preciso encontrar o meu caminho. E aí, na impulsão, acabam entrando em cursos que não fazem jus ao que eles realmente têm como talento, têm como propósito. É como se a gente reduzisse o objetivo de vida, né, dos adolescentes e dos A jovens à faculdade. faculdade. Então, no IREI, o projeto de vida que eu estou criando a partir do ano que vem é a gente conversar um pouquinho mais sobre a questão de propósito de vida.
Porque o propósito de vida, acho que das pessoas, no geral, de adultos, não pode ser só ganhar dinheiro, não pode ser só uma carreira, não pode ser só uma faculdade. Porque quando a gente direciona só para essas áreas, eu acho que a gente fica muito propenso às frustrações. Uhum. A essa questão E que de tem muita gente desistência. frustrada hoje em dia, né? Muita gente frustrada. E se a gente for ver assim, indo para a área médica, é assustador os índices de diagnóstico e tratamento que a gente tem para depressão, ansiedade, nas camadas mais jovens. Antigamente, a gente tinha Os mais diagnósticos mais, assim, o pessoal acima de 35, 40 anos. Hoje em dia, a gente já tem adolescente que está medicando para Nossa, que ansiedade, absurdo. para depressão. Exatamente, eu acho que é uma combinação tanto dessa pressão das mídias sociais que criam, né, esse padrão de É vida inacessível. Então tá sempre nessa comparação que essa pessoa do Instagram tá melhor que eu, essa pessoa do TikTok tá fazendo mais coisa que eu, e eu preciso passar numa faculdade porque eu Esse preciso que é o ser ponto, alguém, né? eu preciso. Então acho que a gente acaba atropelando a fase de pintar o quadro. Né, de você desenvolver, olha, é mais importante você saber do que você gosta do que, não é, a gente tem que tirar do nosso vocabulário esse negócio de que o que você vai ser. Você já é uma Exatamente. pessoa. Você gostaria de trabalhar com o quê, né? Exatamente. É uma. Sendo que existe um leque enorme de profissões e faculdades. Um curso, uma faculdade já te gera um leque de coisas, De inúmeras né? possibilidades para você Isso a gente tá trabalhar. falando de um curso. Agora, se a gente colocar todos os cursos, aí é mais coisa Mais ainda. coisa ainda. Isso que você falou é muito importante, que a gente tem um filósofo que chama Nietzsche, e ele fala exatamente, ele tem uma frase muito famosa que é exatamente essa: torna-te quem tu és. Porque é isso que você falou. A gente é ensinado que a gente nunca é, a gente sempre tem que se tornar. E na verdade nós já somos nós, a gente só tem que se encaminhar e se encontrar. Então, a carreira que hoje em dia as pessoas usam como um propósito de vida, na verdade, ela tem que ser a sua ferramenta para chegar lá. Então, assim, e é isso que você falou, a medicina, por exemplo, é uma ferramenta para eu fazer uma coisa que eu gosto, que é cuidar, que é dar atenção, que é ver, desenvolver. E eu uso a medicina como uma ferramenta. Agora, já pensou se a medicina fosse o meu propósito de vida? Hoje eu poderia ser uma pessoa frustrada, porque hoje eu não sou médica como eu era ano passado. Entendi. Então é por isso que quando a gente reduz muito, né, quem nós somos a determinadas coisas, a gente beira a frustração, que é o que infelizmente a gente acaba ensinando e doutrinando os nossos jovens a sempre focar em uma coisa só e aí se não der certo, fica essa questão do eu fracassei. Eu sou um fracasso porque eu não consegui atingir isso. Eu acho que a gente chegou num ponto importante, porque eu tô pensando na minha experiência. Eu não sei, talvez meus filhos vão saber dizer melhor do que eu, mas eu tentei não fazer essa pressão, porque eu passei por aquilo, vi como era e falei, meu, não pretendo fazer essa pressão sobre os meus filhos. Eu quero deixar que eles conheçam um pouco a vida sem essa pressão de, você tem que escolher uma profissão. Uhum. Então, eu não sei se eu acho que eu fui muito frouxo, viu? Porque tem uns aí que tá só cortando aqui o podcast, não sei pra onde vai. Vamos ver o que vai dar. Mas, onde que eu quero chegar? Tem que ter uma parceria com os pais também, né? Sim, eu acho que o mais importante dessa questão, né, de escola e de alunos é a parceria da escola com a família, porque nós somos um elo, na verdade. Nessa relação, ninguém, eu acredito que seja, sabe, sobrepõe ao outro. Uhum. Eu acho que as duas entidades, a família e a escola, têm que caminhar junto, porque é nós que vamos ser ali essa formação desse adulto do futuro. Então, é a família, principalmente como suporte e a base educacional, né, a educação, e a escola como o agente formador nesse sentido de encaminhar o jovem para aquilo que ele acha que ele tem talento, para ele se descobrir, né, nas suas potencialidades. E a família para apoiar Uhum. e ir acompanhando.
Mas Muito se a bom. gente não caminha junto, não dá Às certo. vezes o pai fizer pressão para um lado e É, a escola exatamente. não vai É, encaixar o negócio. porque, assim, não adianta a escola apertar e caminhar e a família em casa deixar levar, sabe? Não ficar tão em cima, não incentivar, não ensinar, não falar, não cobrar. Porque, querendo ou não, eles são ainda adolescentes, eles estão no processo de formação. Muitas vezes as famílias, né, os pais, eles dão muita autonomia nessa faixa etária. E eles ainda não têm essa maturidade de ter essa autonomia tão grande. Eu acho que nessa fase, o importante é a família e a escola andar junto exatamente para a gente ir trilhando essa autonomia, para eles irem entendendo os limites e se entendendo. Então aí não adianta a família ser super, sabe, em cima e incentivar a estudar e a escola fracassar nesse lado. E também não adianta a A escola escola incentivar a trabalhar e a família não ter esse diálogo e essa abertura e dentro de você casa. usou uma palavra importante, é o diálogo. Uma palavra muito importante do que você falou, na minha opinião, é o diálogo, porque não adianta você impor também para uma criança, para um adolescente, olha, você tem que fazer isso. Eu acredito que quando existe um diálogo que você direciona, fala, olha, você tem várias opções na sua vida. Sim, Só que junto com as suas opções hoje vão trazer consequências amanhã. exatamente. Então, a partir do momento que você tem esse diálogo, você consegue convencer uma criança, um adolescente da importância que é um estudo, da importância que é buscar o conhecimento. Acho que mais do que o estudo formal, você ter o conhecimento, né? Sim, E a escola é uma ferramenta para você conseguir esse conhecimento, né? é. Agora a gente está falando aqui de IREI, de escola, e eu acho que é importante a gente colocar uma informação aqui também lá no IREI, de que ano a que ano? A gente tem do berçário ao ensino médio. Do berçário ao ensino médio. Só me ajuda um pouco, que eu tô meio perdido com esse negócio. Ensino médio é o antigo colegial. Ah, então Isso. acertei, tá vendo? Então é do Não tá tão berçário perdido assim. até o terceiro ano, né? Isso, do Ah, olha, berçário até o acertei. terceiro ano. Então a gente Então, pega assim os bebês ali de 5 meses até 16, 17 anos. a metodologia é do sistema Mackenzie, né? Isso, que é uma metodologia que a gente fala que é tradicional, que é parecida com o sistema Anglo, com o sistema objetivo, com o sistema poliedro, que são esses conteúdos apostilados que Tá. são voltados para o vestibular. Então, o aluno ele tem que tem a apostila, ele tem que seguir Uhum. a apostila. A gente tem um conteúdo programático. É um pouco diferente do conteúdo construtivista que a gente vê também Tá. bastante hoje em dia. O construtivista, ele já não é um método apostilado, então o aluno não tem um conteúdo programático, ele tem um conteúdo de projeto. Então, dentro daquele projeto, ele tem os objetivos de aprendizagem para alcançar. Mas dentro dessa metodologia mais tradicional, você falou uma coisa importante, já tem uma preocupação com o vestibular, né? Sim, Porque a gente está falando aqui de não forçar muito, mas o vestibular é uma realidade. exatamente, o É vestibular tá preciso aí. preparar o adolescente para o vestibular, né? Sim. É porque, assim, é uma fase da vida que não tem como pular se o aluno quiser construir uma carreira por uma faculdade. Então, ele tem a parte do vestibular e ele precisa ser preparado para isso. Então, nós, como agente educacional, a gente tem que preparar o conteúdo que esse aluno vai precisar para prestar esses vestibulares, as grandes bancas, né, que a gente tem, que é o Enem, a FUVEST, Unicamp, como também auxiliar o aluno nesse processo a ele se encontrar na carreira. Então, descobrir no que ele tem afinidade ou não, para qual área ele vai seguir ou não. Agora, dentre as coisas que você pesquisou e agregou para o Colégio Irei, foi uma pesquisa que você foi fazer nos Estados Unidos sobre a educação bilíngue. Certo. Foi, Isso. lá é bilíngue, Isso. né? Lá, isso, no IREI, a gente tem uma solução bilíngue. Tá, Então, assim, é um pouco diferente das escolas bilíngues, porque a gente não está falando 100% do tempo em inglês com os tá. alunos, mas uma solução bilíngue é o quê? O aluno tem mais contato com o inglês do que as escolas tradicionais. Então, eles têm mais aulas de inglês na grade Isso é horária muito deles. importante.
E durante a aula de inglês, o professor ele fala em inglês com os alunos. Então, toda a didática, a gramática, o vocabulário, eles vão aprendendo conversando em inglês com o professor. Quer dizer, não tem como não aprender, né? Exatamente, não tem Porque como não aprender. hoje é aula de inglês. Entrou na sala, inglês. Exatamente. Falou português, I can't understand. Speak English. Por aí, né? É por aí. Por quê? Estudos, né, já falam que quando você quer aprender um idioma, se você tem pelo menos 20 minutos de contato ali diário com esse idioma, você já vai construindo o seu vocabulário. Então, a Eu solução posso dizer por bilíngue, experiência própria. a solução bilíngue, ela vem exatamente isso. Pensa, de 20 minutos passou para 50 minutos, 4 vezes na semana, 4, 5 vezes na semana. Então, tem uma boa construção de vocabulário e base para esses alunos se desenvolverem no inglês. Aí vai daquele, lógico, a gente sempre tem aquele aluno que Tem já uma ele predisposição, né? ele traz tanto uma bagagem quanto durante a aula ele é mais aplicado, então ele estuda mais, ele entra mais em contato com o inglês fora da sala de aula, como aquele aluno que ele é mais básico, então ele vai aprender o inglês ali na sala de aula e para ele aquilo ali tá bom. Tá bom já, não precisa mais que isso. Isso, Eu tirei C na prova, tá bom, tá não ótimo, precisa mais do não que isso. precisa mais que isso, atingir o meu objetivo que era a média, eu vou me manter na média. Você é uma pessoa que viajou para os Estados Unidos, né? Mas eu que gostaria de aproveitar e dar uma dica para as pessoas que estão aprendendo inglês, que o que me ajudou muito foi a revistinha da Mônica em inglês. Sim. Cara, é muito bacana. E eu não sabia, tava passando pela banca, assim, ainda existe banca, né? Aí eu olhei lá, Mônica's Gang. Eu falei, nossa, o que é isso aqui? Deixa eu ver. Aí eu passei a comprar a revista da Mônica em inglês, porque é uma leitura fácil. Sim, exatamente. E ao mesmo tempo você vai assimilando o vocabulário ali. Mas não vamos fugir do assunto, não. Você, na hora que você foi aplicar isso lá no IREI, você foi para os Estados Unidos para pesquisar sobre o bilíngue. Isso. Aí você teve contato com uma outra cultura do americano, uma outra né? cultura Que é o negócio do norte-americana. esporte, né? Exatamente. A gente pode dizer que esse é o grande diferencial do IREI, não? Sim. Eu acho que mais do que essa questão do bilíngue, eu acho que o diferencial que a gente está conseguindo construir no IREI é exatamente essa cultura da prática esportiva no geral, que é o programa que a gente está implantando no colégio. Quando eu fui para os Estados Unidos, foi para pensar nessa questão do bilíngue, para ver se realmente o Eduol, que é o sistema que a gente usa hoje, era a melhor solução para trazer essa questão de construção de vocabulário, mas lá eu tive contato com essa questão do esporte. Então lá é muito difícil a gente não ter um aluno que ele não esteja associado a alguma atividade esportiva ou cultural que eles chamam. E eu achei isso muito interessante, porque lá, voltado para o esporte, o aluno que ele é atleta, ele é incentivado a estudar e terminar a graduação dele. E depois, quando ele entra na faculdade, ele entra com uma bolsa, né, esportiva, porque lá, diferente aqui do Brasil, não existem faculdades públicas, né, são todas pagas. O ensino, até o ensino médio, ele pode ser público. A partir do ensino médio, né, a pós-graduação, a graduação, é sempre tudo pago. E é muito caro. Então, geralmente, os alunos às vezes entram em atividades esportivas exatamente buscando até a graduação na faculdade. Não é nem essa questão de profissionalização. Então, eles conseguem, se você pegar jogadores da NBA, da NFL, todos têm uma graduação. Então, é aquela, se não deu certo nisso, vai dar certo nisso. Porque se não deu certo como profissional no esporte, ele tem uma graduação para ele construir uma carreira. E, infelizmente, não é a visão que a gente tem no Brasil, voltado aos nossos jovens atletas. E, infelizmente, mesmo o Brasil sendo, né, o berço aí do esporte, a gente tem muito atleta que sai do Brasil, principalmente no futebol, que brilha lá fora, mas que aqui dentro ele não teve o incentivo necessário para crescer. Então ele teve que se apegar no esporte, ia ser aquilo, e se não fosse... Às vezes o esporte é uma tábua de salvação, né? Exatamente. Hoje em dia, o esporte, na verdade, para os atletas, né, para os atletas que a gente for pensar aí de baixa renda, que tem alguma vulnerabilidade social, ele é exatamente isso, é a tábua de salvação. Então, o jovem, ele se apega nisso, que é o esporte que vai mudar a vida dele. E qual que é o problema? Isso acaba competindo com o ensino. Porque se a gente for pensar uma carreira acadêmica,
numa faculdade, ela pode começar aos 24, 25 anos. Mas a carreira do esporte, ela começa ali com 16, 15, 17 anos. É a idade que a gente tem chave, que é ou vai virar para o profissional que vai lá para o sub-18, sub-20, ou então vai ficar pulando de time em time até desistir. E como aqui no Brasil a gente não tem essa visão de incentivo e olhar para esses jovens, eles acabam, lógico, tendo a tendência de focar só em uma coisa, ou seja, eles focam no esporte, mesmo sendo uma carreira super competitiva, Uhum. com poucas vagas, menos de 10% dos atletas que a gente tem hoje, né, nas bases, eles vão virar profissionais, vão seguir carreira com isso. E mesmo a base salarial de um atleta profissional sendo menos de R$ 9.000. São poucos, né, que Tem os salários profissionalizam milionários, né? e infelizmente é mais essa propaganda que a mídia passa, né, para esses jovens, É que igual trabalhar em atleta é televisão, viu? milionário. Eu costumo receber muitos artistas aqui e a gente entra muito nesse assunto de que as pessoas têm uma visão errada do que é a vida do artista e a gente pode Sim, fazer um paralelo com a vida do atleta. Ah, sim, fulano é artista, ficou rico. E não é assim exatamente, que funciona. O atleta também não é assim que funciona. exatamente. Esses que a gente vê passando na televisão lá de quarta-feira e domingo são É exceções, a né? exceção, exatamente. Só que eu acho que por conta da mídia, a exceção acaba como se fosse regra. Então, eles acham que eles realmente vão chegar no patamar desses atletas que a gente assiste de quarta-feira e de domingo. E, infelizmente, não é a realidade. É muito difícil chegar aonde esses atletas chegaram. Não tirando assim, ó, O o mérito, mérito né? Quem não deles. chegou lá, meus Quem chegou é parabéns. meus parabéns. Só que a gente tem que olhar para esse pessoal que não chegou, que é a maioria. E que, infelizmente, porque o sistema educacional brasileiro e a própria parte esportiva não são um vínculo, a gente não tem diálogo. Eu, como instituição de ensino, não tenho diálogo com os clubes, que é a Tá. diferença que acontece lá fora. Vai o olheiro, né? A Exatamente. gente conhece pelos filmes, né? Vai o Exatamente, olheiro. lá tem os olheiros. E assim, o desempenho acadêmico do atleta, ele importa muito para as equipes. Então, se o atleta ele não está indo bem, ele vai ser barrado do treino, ele vai ser barrado de campeonato, por mais que ele seja o melhor, o craque do time. Se ele tiver alguma Porque nota baixa, se ele tiver alguma detenção, ou se ele tiver alguma dependência, ele é tirado da partida, mesmo que caia rendimento tem do que ter um time. equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. E aí, se a gente for pensar, é isso que precisa. Porque você vai deixar esse jovem mais interessado no estudo. Sim. Porque aqui no Ou que Brasil. pelo menos ele não abandone, né? Exatamente, porque aqui no Brasil o que que acontece? Eu tenho esse jovem aí de 15 anos que ele focou a vida toda dele no esporte. Tá. Então ele não estudou como deveria, ele não construiu uma boa base acadêmica, e aí aconteceu o que acontece com a maioria. Ele não alcançou a profissionalização. E aí ele vai se reinserir no mercado de trabalho. Ele tem base para se reinserir no mercado de trabalho? Não. Primeiro que ele não tem o conteúdo. Às vezes ele não tem conteúdo nem para prestar um vestibular. Se a gente for pensar em Enem, Infuvest, Unicamp. E ele não tem repertório. Ele focou exclusivamente no esporte, não abriu, né, as Uhum. oportunidades. Então ele não consegue se realocar. E aí ele acaba indo para o que ele conseguir, sabe? E O o que o achar, que achar, ele vai. vender plano de saúde. Exatamente, o que achar, ele vai estar entrando. E lá a gente vê exatamente o contrário. Então, se eu tenho um atleta que ele não vai, por exemplo, profissionalizar, não vai para as ligas profissionais, né? Ele vai ter uma carreira. Então, ele vai ser um advogado, ele vai ser um engenheiro, ele vai ser até um médico. Tem um jogador da NFL, eu esqueci o nome dele, mas ele é médico, ele se formou em medicina. Então, se ele sair da liga profissional, Aí já ele é tem, médico. já é médio. Então ele constrói uma carreira. Aqui, infelizmente, no Brasil, se eu tirar um menino da base de qualquer clube, ou de qualquer time, de basquete, vôlei ou de futebol, Qual que é o seu plano B? ele não tem. Ele não tem como construir esse plano B, porque ele não foi incentivado, ele não foi olhado para essa parte. E você trouxe essa cultura pro Brasil. Sim, trouxe pro Pioneira. Irei. Porque eu acho que a gente precisa, Tá sabe? A certo. gente precisa construir uma geração melhor do que as gerações que vieram. A gente foi até lá, o Colégio Irei,
e fez uma matéria, uma reportagem lá, conversou com algumas pessoas, mostrou um pouquinho de como que é isso na prática. A gente vai passar ali agora, só para as pessoas poderem ter uma noção melhor. Eu sou o Gustavo Rodrigues e eu estou aqui no Colégio Irei, em São Paulo, para mostrar para vocês um método de ensino com incentivo ao esporte. Comecei a minha base pelo Paulistano, depois eu fui pro Corinthians, atualmente jogo 3x3. Comecei a minha base no Mackenzie, depois eu passei pelo Palmeiras e agora eu tô jogando pela escola e pelo Clube Espera. Você entrou na escola Mackenzie por conta do esporte? E sim, eu vi a oportunidade de fazer para se inscrever pela bolsa, né? Além do esporte, também pelo ensino, método de ensino Mackenzie. Você sente alguma dificuldade em conciliar os estudos e o esporte? A escola te ajuda de alguma A forma? escola em si, eles oferecem uma base bem estruturada para a gente poder conciliar as duas coisas. Se o aluno for mal na escola, ele sai para fora do jogo. Já acontece muito com os atletas aqui ou não? A gente incentiva para isso não acontecer, porque senão atrapalha no nosso rendimento aqui dos jogos, dos campeonatos e dos treinos. E o treino aqui, ele é mais leve ou ele é mais pesado? Não, aqui o treino é sempre da mesma forma que eles são cobrados na sala de aula, a gente cobra eles aqui, porque nós temos campeonatos, temos a cobrança tanto da direção, dos próprios alunos e dos pais. Eu comecei esse ano a jogar vôlei e entrei no clube de federação também esse ano. Joguei no SESI, fui campeão estadual e esse ano descobri a Bolsa Atleta aqui no Irei e vim participar. Já aconteceu com algum de vocês, algum colega de time deles ficarem fora de algum jogo por conta de ir mal em alguma prova ou se comportar mal em sala? Já. Na minha sala, ele ficou sem ir pro campeonato. Vocês recomendam a escola? Vocês gostam de estudar aqui? Sim, bastante. Eu recomendo bastante também porque o ensino é bom e o esporte também. Os professores aqui são muito bons, o estudo aqui é de qualidade. A cultura é excelente, eu estou aqui há um ano no colégio e nada me deixa a desejar, tudo que eu preciso o colégio me atende. A metodologia nossa é Mackenzie, os livros são ótimos, a didática é boa, os alunos gostam da matéria e também tem que ter o professor para explicar direito, né? Vai ter agora a filosofia, a sociologia e eu quero também aplicar o direitos e deveres, vamos dizer assim, né? E os alunos que são atletas, eles têm algum tratamento diferente quando tem provas e tem jogo no mesmo tempo, alguma coisa? O colégio Irei dar um bom suporte na área de esporte para eles. Temos alguns alunos bem qualificados que você percebe que vão virar profissionais na área. E quando tem prova, tudo eles fazem a prova do outro dia, tá? Não tem problema algum, isso não atrapalha nem o esporte dele ou a matéria deles em si, qualquer tipo de matéria nossa. Isso não atrapalha eles. Então é isso daí. A pessoa assistiu lá, muito bacana, o Colégio Irei, bem localizado ali, né? Sim. Subindo a Monte Pascal ali, né? Próximo ali Isso. ao ACM, Estação Próximo a- Domingos de Moraes. Isso, ali é próximo ao açaí da Ali Ianguera. é Vila Anastácia, ali ou é Alto da Lapa já? Ah, Tá no eles meio dos consideram dois. como Vila Leopoldina, Leopoldina. na verdade. Isso. Tá. Então tá no meio. Tá no meio ali. Dos três ali, né? Porque um pouquinho pra cá é Alto da Lapa, um pouquinho pra lá é Vila Anastácia. Isso. E Eu ali- acho que ele tá quase ali, não É porque sei. Guaipá é seria- Leopoldina, tem razão. acho que não sei se é o começo da Leopoldina ou o final da Leopoldina, mas ele já é considerado Leopoldina ali. E você estava falando antes da gente rodar o VT ali que lá nos Estados Unidos tem essa preocupação. Ó, você é bom no esporte, mas você tem que estudar também. No Irei também é assim. No Irei também é assim. Eu acho que o que eu consegui trazer de melhor da ideologia que eles têm lá, eu apliquei no Irei. E é principalmente essa questão da gente trazer essa consciência para o atleta de que ele vai precisar do estudo, nem que seja para ser um plano B. Que o estudo é importante, que ele tem que saber equilibrar, e aí eu estou ajudando ele no Irei a conseguir trazer esse equilíbrio. Então, os meus atletas, se eles não estão sendo bons alunos, então eles Tira são... do jogo. Não pode. Essa A gente- semana não vai treinar. Isso, essa semana não vai treinar, ou se tiver campeonato, não vai jogar campeonato. Mês passado, a gente teve o Água na Caixa de basquete. Eu tinha um atleta para colocar no campeonato. Ele não foi inscrito por questão comportamental. Então, ele não estava Não sendo... foi nem nota.
Não foi nem nota, foi comportamento mesmo em sala de aula com os professores, com os colegas. Pega no pé mesmo. Pega no não é pé só, mesmo. Não é só porque tirou a nota que tá livre. Tem que se Tem que comportar ser direitinho. exemplo, exatamente. E assim, nem se a gente for pegar as notas, ele também não tem as melhores notas. Então, assim, foi nota e foi comportamento. A gente já tinha tirado ele de treino, eu vi que não deu efeito, então ele levou um choque de realidade, que foi o quê? Não participou do campeonato. E calhou dos meninos ainda ganharem medalha de ouro. E ele não teve a medalha E de ele ouro. não teve a medalha Ficou de ouro, fora não porque- teve participação, porque ele não teve um bom Mas comportamento. na vida é assim, né? Tem que aprender de Exatamente, na cedo, vida né? é assim, sabe? A gente não pode fazer o que a gente quiser, o que der na telha, que a gente vai colher bons resultados, né? Então a gente tem que aprender de causas e consequências. Tanto que hoje ele melhorou muito do comportamento que estava para agora, tanto em estudos Uhum. quanto dentro da sala de aula. E até os próprios amigos de time falam: ô, vê se comporta para você participar Tem isso do também, né? próximo. Porque ele faz falta no time, né? Sim. Então os companheiros de time vão falar, escuta, meu, cara, você toca, você tá prejudicando Não o vamos time. vacilar, não vamos vacilar. E é bom porque nessa fase, né, na fase da adolescência, eles aprendem muito não seria por visualização, mas eles aprendem muito por segunda intenção, eu falo. Por quê? Aquele colega de time viu que ele foi boicotado do jogo, dos treinos, ele vai pensar 2 vezes antes de não estudar para a verdade prova. mesmo, não é o professor que não tá Exatamente. enganando, não, é É verdade. verdade. Vamos- Então, assim, essas situações, elas também servem para a gente disciplinar eles como um todo. Porque eles pensam, aí eles vão pensar, ai, olha, ele realmente tiraram ele do jogo e ele ia jogar o campeonato e ele não jogou. Então, deixa eu maneirar, deixa eu estudar, deixa eu não conversar na sala de aula, respeitar o professor, para eu não ser o próximo. Respeitar o professor, isso é importante. Os professores e os colegas, né? O professor e os colegas. Né? Uma professora, né? O professor não é considerado uma autoridade, não? Porque tá tudo meio confuso hoje em dia. Não, no IREI, Ah. e acho que também pela minha mãe, né, a fundadora Tá. do IREI ser uma professora, eu sigo que o professor ainda é autoridade dentro da Ainda sala bem. de aula. Pô, gostei dessa escola. Essa escola é boa. E acho que assim, não só o professor sendo autoridade, mas uma coisa que Uma das profissões mais importantes. Que a Uma, se não for a mais importante, acho que é a, eu acho que é a meu, mais importante, sem porque professor, você não forma médico, você não forma comunicador, não forma advogado, não forma ninguém, nada. não forma nem a questão dos altos cargos que a gente tem, até de poder público. Exatamente. A gente não tem um país se a gente não tem o professor. E isso eu não falo nem dos professores especialistas que a gente tem, né, a partir do Fundamental 2, mas é desde o início, Sim, né, os sim. professores da idade primária que são os mais importantes, porque estão ali na formação das crianças, no encaminhar do conhecimento, né, do pensar que a gente fala. Então, eu acho que professor é uma das profissões, é a profissão mais importante. Sem o professor, a gente não tem nada. E no IREI, a gente reforça bastante isso. O professor é autoridade dentro da sala de aula, ele tem que ser respeitado. Mas uma das coisas que a minha mãe tem de ideologia, que eu acho muito bonito e que eu continuo aplicando mesmo agora, né, sucedendo, né, ela, é essa questão do que o que eu não quero, por exemplo, pro meu filho, Uhum. eu não vou fazer pro filho dos outros. Então, isso serve tanto pro lado do professor quanto do lado pros alunos. Sabe, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, Uhum. porque o professor tem que gostar de dar aula. Sim. Porque o professor gostando de dar aula, a aula é boa, os alunos vão aprender. E o aluno também tem que gostar do ambiente escolar. Porque senão vai ser aquela coisa, meu Deus, mais um dia, mais uma aula, mais uma vez nessa escola chata. E uma coisa que, assim, a gente voltando para os atletas, os meus atletas profissionais, por exemplo, eles treinam uma média aí de 15 horas semanais. A carga horária da escola é em torno de 25, 20 horas semanais. Então, se a gente juntar tudo, a gente tem quase 40 horas semanais de trabalho. O que é um jovem de 15, 16 anos, ele está submetido. Então, se a gente não promover esse ambiente, né, de acolhimento, um ambiente que seja interessante para ele, você acha mesmo que ele vai se empenhar, por exemplo, de acordar 6 horas da manhã, tá na escola, estudar até quase 1 hora da tarde, sair da escola, entrar no treino 2 horas da tarde e sair às vezes 8 horas da noite?
E Eles- tem a tarefa de casa pra fazer Então, ainda, e né? aí tem tarefa de casa, tem trabalho. No dia seguinte, ele vai ter que estar na escola de novo. E uma coisa que às vezes, né, eu sei que eu tô no caminho certo, porque às vezes a gente se pergunta, né, ai, será que eu tô Será, indo? né? Será que tá certo? Será que eu tô no caminho certo? É eu escutar dos pais, tipo, nossa, meu filho gostou de novo da escola. Que Porque, bom. ai, antes de entrar no IREI, tava sendo uma luta para estudar, tava sendo uma luta, ele gostava muito. Eu tenho um relato de uma mãe que até assim me marcou, que os dois meninos dela são do basquete. Eles são federados, então eles treinam todos os dias. E aí uma coisa que ela falou, acho que um tempo atrás, foi exatamente isso. Ela falou assim, olha, ano passado eles estavam no colégio, eles chegam em casa por volta das 9 horas da noite. E eles não queriam acordar de manhã porque eles estavam cansados, então eles tinham muitas faltas. Tá. E uma coisa que eu sei que eu fiz a escolha certa para os meus filhos é que hoje, mesmo chegando em casa 9 horas da noite, 6 horas da manhã, eles estão acordando eu e meu marido para ir para a escola porque eles não podem faltar. Isso mesmo. E aí eles falam, não, mãe, eu não posso faltar, eu tenho que ir porque hoje vai ter aula tal, hoje eu vou fazer isso, hoje vai ter isso. Não, um filho acordando o pai, dizendo, pai, acorda que eu quero ir pra escola. Não, isso aí realmente Eu acho que é assim. é uma exceção. Eu acho que a gente tem a confirmação que no IREI a gente tá trilhando o caminho certo, ainda mais pro público que eu estou abrindo esse projeto, né? Então eu acho que eu atingi o que eu queria ter atingido. Muito bom. E uma coisa que a gente não conversou, mas eu tenho notícia, é que vocês também têm um suporte para esse aluno, por exemplo. Ele tem o treino à tarde, mas ele tem o trabalho de casa para fazer, né? A lição de... Ainda chama lição de casa, não? Ainda chama lição de casa. Homework. Ele tem um suporte para isso dentre as atividades de esporte ali, não? Tem. A gente tem, na verdade, uma flexibilização. Então, esse aluno, se ele teve treino, se ele tem algum campeonato e ele precisa faltar, a falta é abonada, Tá. contanto que ele apresente, né, o comprovante do time. E se ele tiver alguma prova, alguma entrega de trabalho, a gente pode tanto adiantar quanto atrasar. Então, se ele tinha uma prova, ele pode fazer a prova num outro dia sem E custo. o trabalho de casa também. O trabalho de casa também. Então, não é porque ele entregou alguns dias depois que ele vai ter nota menos ou não vai ter nota. Ele vai ter Mas tem que porque ser alguém ele... que teve jogo naquele dia, Exatamente, né? Não é, eu sou né? atleta, então eu entrego quando eu quero. Que essa professora aí não manda nada. Tem que ter Isso é uma coisa que é por isso que a gente tem que ser bem linha dura com eles. Por quê? Muitas vezes os colégios Adolescente é fogo. e trabalham ainda com esse tipo de público, é fácil a gente pensar, porque a gente ainda tem essa visão capacitista do atleta. Ai, quer ser jogador de futebol, ele não quer estudar. Quer ser jogador de basquete, tá fugindo da escola. Então a gente ainda tem esse estigma em cima do atleta. E aí tem escolas que às vezes reafirmam isso, ou dificultando a vida do atleta, ou por exemplo, não vai entregar tarefa se não entregar nesse dia, mesmo que você esteja em campeonato. Ou então abrindo mão. Tipo, esse menino aí joga bola. Atleta, não precisa. Deixa pra isso, quê? deixa. Pra que ele tem que aprender matemática? Ele chuta a bola no gol. não Exatamente. Vai fazer cesta, pra que ele precisa aprender precisa. sobre Pra quê? biologia? Biologia, que Deixa tem a ver, lá, coitado, deixa lá. Não Tem nada a importa, ver. depois na hora que vier uma pandemia aí, ele vai usar sabão bactericida pra matar, como é que chama? Vírus, né? Vírus. Mas, e eu acho que esse é o grande problema que a gente tem na educação, e eu acho que isso vem estrutural, né, da sociedade brasileira, ainda essa visão capacitista, esse estigma social que a gente coloca em cima desses jovens. Agora eu quero falar de uma coisa importante para os pais. Acho que é uma parte da nossa conversa que os pais mais vão se interessar. Conforme o aluno joga bem, ele tem desconto na mensalidade? Não. Isso, Olha, tem. que maravilha. Você que é pai, você que tem um filho atleta. Então lá tem o quê? Vôlei? Vôlei, basquete, futebol, Mas handball. handball, aí o futebol não é futebol, é futsal, né? ou Isso, não? é futsal. Mas a gente aceita os atletas de futebol de campo, não fica Tá. restrito aos meninos federados pelo futsal. Se o atleta for do futebol de campo, ele pode passar pela avaliação sem prejuízo. Tá bom, ó, você pai, mãe, que tem um filho atleta, ele vai lá, faz tipo uma peneira, é isso ou não? Isso, tipo uma peneira. Aí se for bem,
tem uma bolsa. Ele ganha uma porcentagem de só. bolsa em cima da Isso é mensalidade. importante para os pais. Vamos repetir, porque acho que tem pai que não prestou atenção. Pai, mãe, Colégio Irei, Vila Leopoldina, ali é rua... Como é que é? Belchior de Azevedo. Belchior de Azevedo, entre a Guaipá e a Monte Pascal. Isso. Ali perto, atrás do Açaí, ali, né, onde tinha o Recanto Anhanguera, é uma região super boa. Se seu filho for atleta, ele vai passar na peneira lá. Se ele for bem na peneira, ele vai ter um desconto na mensalidade, tipo uma bolsa. Então é importante. O pai e mãe vai gostar disso aí. Isso. Eu acho assim importante essa questão do benefício, porque eu acho que fica uma bonificação para o atleta, né, pelo rendimento dele, porque eu encaro o esporte como um trabalho. Por Sim. esse mesmo motivo que eu falei para você, eles têm uma carga, né, semanal bem maior do que se a gente for colocar num aluno que não está associado ao esporte. E eu acredito que é assim, para mudar a visão do Brasil da oportunidade do esporte, porque o esporte abre oportunidades. Sim. Então, por exemplo, às vezes se não fosse essa bolsa de estudo, esse aluno não estaria estudando no IREI, se fosse pela mensalidade integral. E aí ele não teria o ensino que a gente usa da metodologia do Mackenzie, não teria as oportunidades que a gente oferece dentro do E colégio. nesse sentido, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para te dar os parabéns pela iniciativa. Obrigada. Porque realmente é uma coisa, eu conheci de perto ali como é que funciona isso daí, e realmente é uma coisa que dá oportunidade de verdade para quem não teria acesso a esse tipo de ensino. Se tiver ali uma vocação para o esporte, Sim. vai conseguir no Colégio Irei. Isso eu sou testemunha, posso falar por mim que realmente é uma coisa que funciona, não é conversa para inglês ver, não. Eu acho que isso entra um pouco com o meu propósito, que é exatamente a gente melhorar essa visão e oferecer um melhor suporte para esses jovens. Então, nada melhor do que começar com o básico, que é a educação, e oferecer uma oportunidade de uma educação melhor, que eu sei que é o que vai fazer falta para eles no futuro. E inclusive não é o que eu sei, são o que dados científicos mostram, né? De artigos científicos que mostram que essa falta de incentivo que eles têm de educação, né, nesses anos que são primordiais, lá na frente acaba deslocando eles de uma carreira, de um mercado de trabalho. Então, oferecer a bolsa é uma forma de mostrar a oportunidade que o esporte dá, sabe? O esporte não é querer fugir da educação, muito pelo contrário. Ele, na verdade, é aliado. O esporte e a educação, para mim, no IREI, é a mesma língua. Então, e eu acho que se complementam num outro aspecto também, porque o esporte também é disciplina. Sim. O atleta, se não for disciplinado, ele não consegue praticar o esporte com excelência que deveria, né? Se ele for o cara indisciplinado, ele não consegue acompanhar um time, não consegue render o que deveria. Então, essa disciplina que ele recebe através do esporte acaba condicionando a formação da pessoa para ser disciplinada em outras áreas também, inclusive o estudo, o futuro trabalho. Existem estudos, né, e dados científicos, principalmente Europa, Estados Unidos, que eles estão mais vinculados com esse tipo de educação e esporte, que eles falam exatamente isso. O esporte, na verdade, ele é uma educação continuada, mas ele não é uma educação conteudista, de apostila, de decorar a matéria. Ele é educação emocional. Porque todo jovem que tem contato com o esporte, que é um atleta, independente de nível de federação ou não, ele tem que aprender a ter disciplina, ele tem que aprender a ter responsabilidade, respeito, trabalho em equipe, liderança, porque é frustração. Porque é isso tudo que você tem dentro de uma equipe Não esportiva. é todo jogo que você vai ganhar. Não é todo jogo que você vai ganhar. E tem que aprender que mesmo treinando e treinando bem, isso não garante resultado, porque você pode perder. E aí você não pode se frustrar com isso, ou querer abandonar, e chutar tudo pro ar e falar assim, não vou mais treinar isso aqui, não vou mais jogar isso aqui que não tá dando em nada. É você aprender com as adversidades. E esses estudos, inclusive, falam que os adultos do mercado de trabalho que foram atletas, né, na juventude, eles têm melhores colocações no mercado de trabalho. Então, eles alcançam promoções, né, e cargos profissionais elevados em comparação com aqueles adultos que não tiveram prática esportiva ou cultural, exatamente por conta dessa educação emocional. Você vê que é uma coisa que
até tinha uma noção, mas não sabia que tinham estudos sobre Sim. isso. Sim, é por isso que eu falo que assim, Então não o é você que Brasil... tá falando, Não, você tá falando com base em... exatamente, tem base, o projeto do IREI, ele não nasceu porque um dia Você eu acordou, acordei e falei assim, ai, você, eu vou trazer uns atletas vou aqui, trazer uns porque eu atletas gosto de aqui, vou esporte. fazer umas bolsas pra cá. Não, ele é um projeto Tem que todo nasceu com uma base. estrutura, um Isso, conceito. foi estruturado. Eu estudei para aplicar o que eu tô fazendo hoje. Até porque se não tivesse uma preparação, uma estruturação e um porquê, não funciona o projeto. Aí a gente entra nessas questões de tipo, ou segura demais ou larga demais. Então, com essa experiência que eu tive nos Estados Unidos e no ano que vem eu pretendo ir para a Europa, porque também são países que trabalham essa questão associados aos Estados Unidos, porque eu vi que dá resultado. E eu quero trazer essa visão para o Brasil, mostrar para as pessoas aqui que o esporte ele é importante, o esporte ele é formador. Só que ele não é no sentido que as pessoas que nós estamos acostumados a ver, essa questão do conteúdo, de matéria, de vestibular. Mas ele é o seu formador do seu caráter, da sua personalidade. É ele que vai te formar emocionalmente. E isso é muito importante, ainda mais hoje em dia, com toda essa exposição e esses estímulos que a gente tem para os adolescentes. Hoje em dia nem se fala, né? Porque, teve... Bom, acho que não compensa nem a gente entrar muito nesse assunto, porque mesmo a gente está exposto a muita informação, muita informação e muita desinformação, né? Do que é bom, do que é ruim, porque o adolescente hoje vive no mundo digital e a gente, às vezes, acho que dentre as pessoas da minha idade, os pais dos amigos do meu filho, eu talvez até seja uma exceção, porque eu trabalho com a internet. Então, acho que eu tenho um conhecimento até um pouco maior do que as outras pessoas da minha idade. Sim. Mas para a grande maioria é uma barreira também, né? Porque você não sabe o limite, né? Do que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é. Mas assim, resumindo em tudo que a gente tem em relação à internet, aí falando de uma coisa mais fisiológica, né, mais na parte médica, puxando o meu saco, o que a gente tem o problema das mídias sociais, sem ser essa relação do acesso ao conteúdo, é mais na questão da formação cerebral, da hiperestimulação. Então, essas crianças... Da tela infinita, que você vai passando ali, essas crianças... a rolagem infinita, exatamente, né, que é o scrolling. Essas crianças e esses jovens que estão ali configurados a ficar na tela do celular, eles doutrinam o cérebro a um conteúdo rápido. Então, o cérebro... rápido e imediato. Exatamente. O cérebro, ele aprende a não ter foco e a não ter concentração. Por quê? Você fica ali 3 segundos no vídeo, passa, o outro fica mais 10, aí passa o outro... Não tá bom. Não tá bom. E assim, o cérebro, ele não tem um momento para focar e para aprender, porque ele tá sempre recebendo muita informação de todo lado. E o que a gente tem nessa questão do esporte? É exatamente o contrário. Se eu não tenho um atleta que ele tá focado, que ele tá centrado, ele não tem desempenho em quadra. Porque durante uma partida, independente do esporte que for, o atleta em si, ele tem que ter o quê? Uma resposta de reação muito rápida, mas para você ter uma resposta de reação rápida, você tem que ter um cérebro muito bem concentrado, muito bem focado, para ele saber tomar decisão. E quando a gente usa, né, a tecnologia como uma muleta para a educação, né, como um hobby para os adolescentes, você tira essa tomada de decisão cerebral. Por isso que a gente tem muitas crianças que são muito agitadas, irritadas, que têm baixo teor para frustração, porque o cérebro delas, ele tá ensinado nessa forma de pensar, de agir. É uma coisa imediatista. E rápida. E a todo momento. E aí tem aquela descarga de dopamina, que é o prazer, então o cérebro, ele realmente fica viciado. Por quê? O nosso cérebro, gente, ele é inteligente. A gente tem pouca porcentagem consciente. Sabe o que tá falando isso daí? Eu nem devia elogiar muito, né? Porque a gente também não pode elogiar muito, não. Mas o Gustavo, apesar de não estudar no IREI, ele é atleta de vôlei. Ele joga vôlei no Sesc. E eu percebo isso nele. Ele não tem tanta essa necessidade das mídias sociais,
porque ele tem muito foco no vôlei. Sim. É uma coisa legal isso daí. Então, Não, mais um é. testemunho de que é o que você está falando, para Exatamente. quem vive na prática, faz todo sentido. Não, mas a gente tem essa diferença, né, de comportamento entre jovens e crianças que estão associados a uma atividade esportiva e aqueles jovens e crianças que não estão. Principalmente nessa questão de foco, de concentração e de frustração, porque o esporte, ele coloca tudo essa questão à flor da pele. Então, você tem que estar bem preparado mentalmente, tem que ter um cérebro equilibrado para ele saber focar, se concentrar, ter tempo de reação, reflexo, foco e saber no final lidar com a frustração, Uhum. que é a inteligência emocional de, olha, mesmo a gente treinando, a gente perdeu, tudo bem, bola pra frente, Bola sacode a pra frente, poeira. amanhã tem outro jogo. Amanhã é treino e fim de semana é próximo jogo. Então, isso é a questão da volta por cima. Uhum. Que muitas vezes, quando você não está dentro de alguma atividade que estimula isso no jovem e no adolescente, a gente gera, né, esses adultos frustrados e que qualquer coisa acabou a vida. Ai, meu Deus, isso aqui deu errado, então eu sou um fracasso, não vai dar nada certo na minha vida, e o que eu vou fazer agora? O esporte é exatamente essa educação emocional que a gente precisa para ser adulto. É essa bola para frente, vamos treinar, continuar então, vamos incentivar as trabalhando. crianças e os adolescentes a praticarem esportes. Agora, eu queria comentar um negócio com você, que está dentro disso que a gente está conversando agora, que tem um amigo do Gustavo, chama Murilo. E ele, assim, ele é contra. Eu vou falar o nome da rede aqui para ficar claro, que ele é contra o TikTok. Menino novo, tem 17 anos, mas ele tem essa consciência de que o TikTok não é bom. Então ele não assiste TikTok, ele assiste só o short do YouTube. Eu mando um abraço pro Murilo, nosso amigo. Né, Murilo? Tá assistindo, né? Então tá bom. Você faltou falar alguma coisa? Quer mandar um recado pra alguém? Alguma coisa? Eu quero, na verdade, agradecer a minha mãe por ser a minha primeira professora, tanto de vida quanto de escola. E que se não fosse ela e que se não fosse o sonho dela, hoje eu não estaria aqui. E para mim é um orgulho, na verdade, estar dando seguimento no que a senhora criou. Então é isso daí. Essa foi a Marcela Cosme de Freitas, do Colégio Irei. Eu sou Pedro Rodrigues. Peço que me siga nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. É Pedro Rodrigues Produtor. E até a próxima. UCU View for Mod to Rio.